Então, na aula de hoje, a gente quer fechar esse conjuntinho das aulas gravadas com uma das várias cerejas desse bolo do pensamento de Spinoza, que é a teoria dos afetos. Então, os conceitos básicos, né? Spinoza vai dizer que existem 3 afetos primários, que é alegria, tristeza e desejo. Não sei se você quer começar, quando você começa. Eu posso começar, né? O desejo para Spinoza, que é o afeto mais primário dos afetos primários, é interessante. O desejo é o próprio conatos, né? É a própria potência de existir. Ele define como o esforço de perseverar no ser. Ele define assim o conatos. Mas para a gente entender, imagina, a gente tinha já falado, né, que somos modos numa imanência junto com outros modos. Então, esse ser que quer permanecer, né, perseverar no ser, ele se encontra com outros modos. E ao se encontrar com esses outros modos, ele pode se compor ou não, combinar ou não com esses modos. Essa é a ideia de alegria. Quando um modo se encontra com o outro, quando se compõe, surge um aumento de potência. E isso a gente sente. Esse efeito desse encontro entre 2 modos, né, que se compõem, ela gera um aumento de potência. Esse aumento de potência do modo, ele chama de alegria, ou seja, não é uma alegria, euforia, não é mais do que isso, é um aumento da potência. Que potência é essa? A potência de agir no mundo, a potência de pensar melhor. Então, a alegria para Spinoza é um conceito muito vital. É um aumento de potência, não é só uma alegria mental, é uma alegria que envolve corpo e mente. É um afeto. O afeto sempre envolve corpo e mente. Então, a alegria é isso, é quando um modo encontra com o outro, se compõe, é como se somasse as potências. Mas é um efeito de potência em cada modo. A tristeza, pelo contrário, é quando existe um encontro e aí é como se não se compusesse, diminui a potência. O corpo subtrai a potência. E eu reajo àquele corpo, isso diminui a potência de pensar e agir. E o sentimento é de tristeza, é o afeto, né? Esse afeto, que é na verdade uma diminuição da potência de pensar e agir. É como se diminuísse a perfeição. Para você ter diminuísse a perfeição, por quê? É como se eu me dissociasse de mim mesmo na tristeza. E na alegria é como se eu me tornasse eu mesmo, eu conseguisse me conectar a mim mesmo a partir desse encontro, a princípio externo, né? Quer dizer, eu posso começar falando assim, né? Não sei como é que você pode... Então, Cadu, um ponto interessante da gente entender nesse conceito de alegria, né? E alegria e tristeza. Pode ser definido, por exemplo, como Deleuze define, né, que os afetos são uma variação de potência. Quando a variação é para cima, como um aumento, eu vivencio uma alegria. Quando a variação é para menos, né, eu vivencio uma tristeza. Mas essa explicação ela é incompleta. Por quê? Porque a definição da alegria e da tristeza ela vem junto com outros conceitos em Spinoza. Conceito, entenda-se, termos que Spinoza usa para tentar descrever o que acontece na nossa vida, na minha, na sua, na de todo mundo. Então, quando existe uma variação para mais, ok que isso seja alegria. Só que Spinoza diferencia o afeto ativo do afeto passivo, que é diferente de uma ideia simples assim, de atividade, eu ajo, e passividade, eu sofro. Não é isso, porque se eu sofro, digamos, se eu diminuo a potência, é uma tristeza. Então, quando Spinoza fala de uma alegria, no entanto, afeto passivo, aí tem um ponto conceitual e uma ferramenta conceitual preciosa para a gente entender, ou seja, que diferença é essa que Spinoza está fazendo e que, em geral, os comentadores de Spinoza, os estudiosos de Spinoza, não dão ênfase porque não entendem entre a alegria ativa e a alegria passiva. E aí a gente vai ver que a questão da variação de potência para mais é insuficiente para compreender essa diferença entre a alegria ativa e a alegria passiva. Por quê?
a qualidade de uma e de outra é diferente, difere. E em que sentido a qualidade difere? Vou falar conceitualmente, mas dá para entender o raciocínio de Spinoza. A definição da alegria ativa é aquela alegria cujo aumento da potência ela se explica somente pela minha natureza. Aí a gente já tem que entender isso. Por quê? Porque Spinoza não está dizendo que a alegria ativa surge de dentro de mim, do nada, eu estou parado assim, surgiu. Não. Todo afeto é porque a gente se afeta. Se a gente se afeta, é porque está em interação com o outro, com o ambiente, com a vida, e a gente se afeta. Ou seja, uma outra leitura errada de Spinoza. Então se eu me afeto sempre, toda alegria é passiva. E para ser alegria ativa, eu tenho que, sei lá, ter ideias incríveis, ou ser um intelectual, deleuziano. Não. O que Spinoza está dizendo é, todo afeto é porque eu me afeto. Um exemplo que eu gosto de dar, né, assim, heurístico, né, para ajudar, é assim, quando a gente encosta uma mão na outra, qual é passiva e qual é ativa? As duas estão interagindo. Então, vamos pensar nessa interação. O que Spinoza está dizendo é que uma interação sempre existe. Por quê? Porque eu sou parte da natureza. Eu sou um modo da substância. Eu estou sempre interagindo com os outros objetos, com as outras coisas, com os outros modos. Não tem como eu existir isolado. Então, eu estou sempre me afetando em graus diferentes de afeto. O fato do afeto, dessa variação ser para mais, caracteriza uma alegria. Porém, a variação para mais, ela vai ser uma alegria ativa quando, ao me afetar, o efeito de aumento de potência, ele se explica pela minha natureza. Então não quer dizer que é do nada. É no pôr do sol, é no encontro amoroso, é no encontro com os filhos, é numa realização de uma atividade, de uma coisa, ou sonhando, ou pensando, ou lendo, ou interagindo com arte, o que for, vendo as pequenas coisas simples, sempre é a partir do encontro. Mas quando esse encontro é causa transitiva, ele desencadeia, ele é um facilitador de uma potência que vem de mim, que se explica somente pela minha natureza a partir dessa interação, quer dizer, ele surge na interação, mas a interação desencadeia uma potência que é minha, é o que ele chama de alegria ativa. É completamente diferente da alegria passiva. A alegria passiva vai ser o conceito, então, que vai abarcar uma gradação maior, mas vamos falar de alegrias passivas, no Fundamental de Spinoza a gente esmiuça isso, mais evidentes. Por exemplo, se eu estou com muita raiva porque, como diz Spinoza, né, na definição do ódio, eu atribuo a alguém a diminuição da minha potência de agir. Eu atribuo a alguém ser ele responsável, causa da minha tristeza. E aquele ódio está me fazendo mal, e aí eu vou e me vingo de alguma maneira do autor, ou suposto autor, causador da minha tristeza. Na experiência do dia a dia, a pessoa vai se sentir aliviada, ela vai se sentir mais forte, ela vai dessufocar, etc. Ou para pegar uma definição, por exemplo, que é a que Freud dá de prazer. Prazer é a descarga de tensão, é a descarga de desprazer. Eu estou tenso, aquilo está me incomodando, eu sinto um alívio. Essas definições mostram claramente o quê? Que existe uma sensação de aumento da potência, e um aumento da potência relativo, no sentido de que a diminuição da potência, ou a causa real, imaginária da diminuição da potência, foi retirada. Mas, num certo sentido, não houve exatamente um aumento a partir da minha própria natureza, ou eu sou causa, para mencionar Spinoza, somente parcial desse aumento, porque esse aumento ele é reativo, ele é tributário do que me incomodava. E por isso, não é pleno, ou menos do que isso, não mudou nada na minha vida, digamos, não me fez mais feliz, não me deixou realizado, não me fez me sentir potente. Eu não expresso a minha natureza. Isso é interessante, como eu estava falando, e seguindo o seu pensamento também, né?
quando eu tenho um encontro e aumenta a minha potência, no caso de ser uma alegria ativa, é interessante que esse aumento não é por causa... Tem uma composição, mas o que faz aumentar a minha potência é justamente... A expressão. Eu poder... Nesse encontro, existe a possibilidade de... A isso que o Deleuze parece inverter. Não é pelo encontro, é porque esse encontro possibilita a expressão da essência. Por isso que tem um limite. Porque para o Antônio Deleuze parece que é ilimitado, não. Quando chega na alegria ativa, atinge uma espécie de estabilidade, não cresce mais. Por exemplo, Deus, que é imanência pura, né, não tem alegria, não tem aumento. Ele está no máximo, ele se expressa. Ou seja, quando eu expresso a minha natureza, eu atingo o máximo, não continuo crescendo infinitamente. Isso é coisa da compulsão, entendeu? Por isso... Isso, então, e vamos pegar, né, exemplos simples. Digamos, você está numa relação amorosa e você se percebe assim, caramba, eu posso ser eu mesmo aqui. Eu me sinto eu mesmo, eu não preciso estar me defendendo, eu não preciso estar escondido. Você está descrevendo uma alegria ativa. Mesmo que tenha uma outra pessoa, quer dizer, é um tipo de relação que possibilita, no encontro, a expressão da minha natureza. A liberdade para Spinoza é fundamental, essa possibilidade de se expressar. Certas relações causam entristecimento justamente porque oprimem de alguma maneira e impedem a expressão. Aí vem a tristeza. E o que acontece é interessante, porque é como você diz, uma dissociação. A tristeza causa uma... Não é, a potência da pessoa é mais ou menos, ela tem um limiar. O que acontece na tristeza é a pessoa se separa do que ela pode. Ela se separa do que pode. Por motivos imaginários de dissociação. Então, a potência dela diminui. Porque ela não está sendo causa. Por isso que essa nossa clínica, que é a clínica da potência, é um reencontro com a própria potência. Que não é tão dependente do externo. É uma busca de descobrir a própria potência. Porque senão, diferentemente de outras interpretações, coloca muito no externo isso. Nas causas externas. Se a gente entende isso, muda tudo. Muda tudo, que é a clínica da potência, que é essa leitura do Spinoza que leva a se entender que, na verdade, a alegria ativa vem de se poder expressar a própria potência e que tem uma alegria passiva. E o que é essa alegria passiva? É uma alegria só de uma parte. Não expressa toda a minha alegria do consumismo. Eu fico feliz, só uma parte se alegra, não é toda a minha natureza, só uma parte. De maneira dissociada. Então, por exemplo, o cara que é consumista, ele está feliz porque ele conseguiu uma coisa da moda, que muita gente pode querer, entendeu? Ele tem, por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão sexual, ele tem só, não que seja ruim, mas se for só aquilo, só aquela parte que se alegra, e não vir junto toda a natureza da pessoa, aquilo pode se tornar uma compulsão, ou uma alegria passiva. Entende? Quer dizer, puramente passiva, não sempre. Entende? Mas quando a natureza... Estou querendo juntar isso com a ideia de alegria passiva e titilácio, que é uma forma de passividade também. Titilácio, porque só uma parte se alegra. Né? E quando a natureza se alegra, quando a nossa natureza se expressa, a tendência é que a pessoa fique feliz como um todo, se estiver bem. Né? E não só uma parte. Essa questão da titilácio, né? Um exemplo assim, digamos, eu me sinto bem escrevendo, outra pessoa se sente bem tocando flauta. Se eu for tocar flauta, nem sei, mas digamos que eu sou... Posso gostar, mas não se sentir bem. Não, tem uma turminha ali de piano, vai ter um que se sente bem, independente de conseguir tocar de uma forma maravilhosa ou não. O outro pode não se sentir tão bem. Então, depende da singularidade de cada um. O Spinoza vai usar o termo ingênio, né? Essa complexão físico-psíquica. Ok, e aí, então, digamos, para você escrever é uma alegria, a alegria de escrever é uma alegria ativa. Num dia sim, no outro não. A gente está falando de afeto, como eu me afeto naquele momento. Então, ou seja, depende dos objetos, mas os objetos são causa transitiva. E a gente vai se conhecendo e vai percebendo o que nos faz bem, o que nos faz bem. Não é só da... Porque assim, porque pensar depende só da...
Assim, a natureza se expressa, ou eu sou causa. Mas eu sou causa sempre em relação, essa é a ideia do Spinoza. Eu estou sempre em relação, não adianta então fazer como um metafísico que se isola, com um bloqueio mental, né, achando que, ou então uma filosofia oriental mal orientada, oriental mal orientada, de que é o isolamento da vida. Não, é na relação transitiva que eu consigo expressar a minha natureza. Quando eu consigo, na relação com as coisas, expressar a minha natureza, seria uma alegria ativa. Né? E se a gente compara com o senso comum, que é espontaneamente cartesiano, kantiano, platônico, a diferença é abissal, né? Porque normalmente o mais comum, o mais senso comum, é justamente o que, digamos, eu achar que eu devo me alegrar com o que eu acho certo me alegrar. Mas na prática eu posso me alegrar. E se eu não me alegro com o que eu acho que eu devo me alegrar, por exemplo, eu conquistei o que a sociedade valoriza, o que o meu grupo valoriza, o que eu sempre quis, mas posso não dar me sentindo bem. Aí o que a pessoa pensa? Ao invés de pensar assim, caramba, não está no objeto, não está na interação, não está no que eu raciocinei que é o certo, o melhor, ou o que a sociedade me diz que tem valor, mas sim no que eu vou me sentindo eu mesmo, no que eu vou me sentindo que faz sentido, que eu me sinto bem, que tem sentido para mim. Ao invés disso, em geral as pessoas pensam o quê? Eu estou errado. Eu deveria me alegrar. Eu tenho isso, isso, aquilo e estou deprimido. Ou então eu conquistei tal coisa. Mas... Porque, sem saber, ela está vivenciando uma forma metafísica de pensar que influencia a maneira de sentir. Ela está fazendo o que certamente Sócrates vivenciou e botou em filosofia, Platão vivenciou e botou em filosofia, e que ao entrar em filosofia e ao ter essa impressão de controle, é natural, é compreensível que se institua, porque parece que a gente está tendo controle. Eu penso, no senso comum se diz racionalmente, né? Eu penso de forma dissociada, que não é a razão de Spinoza, o que eu deveria gostar. Agora eu vou gostar disso porque pelas razões tais e tais que eu raciocinei e tal, isso é o certo, ou isso é o melhor para mim, ou pior ainda, isso é o melhor para meu filho, ou isso é o melhor para minha esposa, ou meu marido, etc. Eu não sinto como deveria sentir. Dito dessa forma, dá para ver o absurdo da coisa, não? Eu não sinto como deveria sentir. Tipo assim, eu sinto dessa forma. Eu não deveria me alegrar com isso, eu deveria me alegrar com aquilo outro. Ou seja, a mente pensando metafisicamente e de alguma maneira querendo impor não só aos outros, como a si mesmo, o que supostamente seria melhor. O que Spinoza está mostrando, por isso que é a ética. É assim, como que você sente. E se isso não te agrada, tenta entender por que você sente dessa maneira. E não fantasiar um ideal, ainda por cima um ideal de afeto, de sentimento, etc. E simplesmente se culpar ou achar que está não sendo o que deveria ser. Então, de uma maneira geral, né, Cadu, uma dissociação isso. Porque é uma ideia inadequada que eu tento ajustar a minha experiência. O Spinoza ensina a viver a experiência atual, refletir sobre ela. Se eu tenho uma ideia inadequada que está para além da experiência, é inadequada por um ideal de ego, né? E eu me dissocio de mim mesmo. Uma dissociação, o Spinoza nos convida a isso, né? A refletir sobre os afetos na experiência atual, na filosofia da experiência. Cadu, vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Vamos imaginar assim que é super corriqueiro, né? A pessoa que pensa assim, caramba, eu sou uma pessoa a favor do bem. Pode ser um religioso, pode ser um intelectual, pode ser uma pessoa, enfim, absolutamente comum, etc. Eu sou uma pessoa a favor do bem. Só que a pessoa sente ódio. Ou seja, todas essas situações faz ela se sente em contradição com ela mesma, né? Quer dizer, como o Spinoza falaria sobre isso? Que é preciso, primeiro, sentir o ódio. O sentimento, assim, conserto errado. Quando eu percebo o ódio e sinto, primeiro eu tenho que admitir que estou sentindo ódio, porque às vezes a pessoa denega, né? Então, Então, eu estou sentindo ódio, tentar por que eu estou sentindo ódio? E não querer forçar uma coisa irreal. Também, que é super comum no senso comum, a pessoa fala assim, não, eu reconheço que eu estou sentindo ódio. E ponto. Como fosse assim, eu sei que isso é errado. Ok,
não é questão de ser errado. Isso faz mal para mim, isso certamente faz mal para o O outro. afeto não é certo e errado, é uma coisa que eu sinto. Como é que eu vou julgar o que eu sinto? Eu devo tentar compreender. Porque se eu compreendo as causas e que é o afeto passivo, essa própria compreensão quando eu entendo que ele é afeto passivo, que está me atrapalhando a viver, e entendo as condições do que lhe aconteceu, a própria força de viver, o próprio conato caça saída. Caça saída, né? A vida, quem fala isso é o Guimarães Rosa, né? A vida caça jeito, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala. Desde que eu consiga pensar sobre, refletir sobre esses afetos adequadamente, entendê-los, né? Senti-los. A filosofia da experiência, não do afastamento do sentir da experiência. Acho que não é compreendido. Isso que parece o essencial de Spinoza não é o que tem relevância na maioria dos comentadores. Que é sua ética. A ética de Spinoza é uma filosofia que busca o quê? Viver melhor, agir melhor, pensar melhor. E não simplesmente uma teoria vaga, né? E por isso Spinoza, ele de fato é um novo paradigma. Mas não é um novo paradigma porque existe esse paradigma, aquele outro. Não, é porque ele está pensando na imanência. Ele está pensando a filosofia como ferramentas conceituais para a gente pensar a nossa própria vida. Por isso que existem graus de compreensão que não é um grau mais profundo ou melhor do que o outro. Não, porque são graus de compreensão porque cada ser humano, singular, pensando. Então, é assim, significa o que pensar Spinoza? Significa eu, com a minha realidade, com a minha singularidade, compreendendo quanto essa maneira de perceber, de sentir o mundo é diferente e é transformadora. E é transformadora porque é um exercício de sair dessa dissociação metafísica. Essa dissociação leva a uma tristeza. Porque quando eu dissocio e trago essas ideias artificiais do que eu deveria ser, uma moral, eu me afasto de mim mesmo e começo a entrar numa espécie de o outro autor, o Winnicott, também faz parte do nosso estudo do André, né? Do nosso estudo, né? Que está incluído na maneira da gente entender Spinoza. Não que a gente vai estudar o Winnicott, né? Mas é uma espécie de falso self, fica ali numa cápsula, né? Afastada do real. Isso. Quer dizer, quando a gente reflete sobre a experiência que está acontecendo agora, a gente se reconecta consigo mesmo e com as coisas, né? E isso aumenta a potência e faz com que ela se expresse. Essa expressão é a própria ideia adequada, o aumento da potência, a alegria ativa. É isso que busca. Essa dissociação que entristece. No entanto, para entender, mais um exemplo para entender a alegria passiva, é uma dissociação que entristece, mas dá uma satisfação mental, meramente mental, uma satisfação dissociada, uma alegria passiva. Porque a pessoa pensa, não, mas eu sou superior ao outro. Eu entendo algo que o outro não entende. Eu estou num nível de evolução espiritual, intelectual, etc., melhor do que do outro. Eu estudo Spinoza, eu agora faço parte da filosofia da imanência, etc., etc. Exatamente, são alegrias, satisfações meramente mentais, fazem parte de um auto-engano. Ou seja, a diferença entre alegria passiva e alegria ativa, ela é fundamental. A gente poderia dizer que a alegria ativa é uma alegria verdadeira, genuína. Ok. Só que a outra também suscita, provoca um aumento da potência de agir. Então, conceitualmente, é alegria. E na prática, às vezes a pessoa está lá, deprimida e tal, e um paliativo pode aumentar a potência de agir. Mas dura pouco. Ou ser reativo e, portanto, depende surgir a tristeza e gerar novas tristezas, geralmente objetos externos. Tributária, dependente. Por exemplo, o tema que eu trabalho, que é a droga, né? A droga traz uma alegria. Por exemplo, traz uma alegria. Uma euforia. Agora, a dependência, que é um grau de que não é só um uso, é uma dependência. É justamente isso, é depender de um objeto externo para conseguir ter essa alegria. Então, não consigo expressar minha natureza, eu dependo muito só daquilo ali. É a mesma coisa, por exemplo, a alegria, vamos dar um exemplo do consumismo. A pessoa não está expressando a própria natureza dela, ela geralmente busca objetos que são desejados por todos. Isso.
E aí o que acontece? A alegria vem de causar a inveja ao outro, né? Não é por estar fazendo uma coisa que ela realmente quer. Então é uma alegria parcial. É uma alegria passiva, não é uma alegria do que eu quero, que eu gosto. Um outro exemplo, tá? Digamos, é bom comer um prato que a gente acha saboroso. Claro, pode ser assim, eu não estou achando saboroso, mas está sendo elogiado, então eu tenho a satisfação de estar comendo um prato elogiado. Ou que muita gente cobiça e não tem acesso e eu tenho acesso. Ok, aí é meramente mental. Mas vamos pensar, não, que de fato é saboroso. Mas eu posso estar angustiado, eu posso estar num mau momento. E aí, ao mesmo tempo que eu vou sentir aquela alegria, como uma alegria passiva, boa, não vai estar sendo uma alegria ativa. Enquanto que no outro momento eu posso dar perde o apetite. Assim, tem um aborrecimento, perde o apetite. Porque não dá para ter uma alegria só gustativa. Quando a pessoa às vezes tem, por exemplo, uma compulsão alimentar, tem um clichê, né? Tá triste, a pessoa tá muito triste, pegou desilusão amorosa, come muito chocolate. É uma compensação, tenta alegrar só aquela parte do corpo para compensar. A alegria passiva tem essa coisa meio de descarga, compensação, como falou o Freud. Mas ele não chegou na ideia, o Freud, pelo menos, a gente pensa assim, da alegria ativa, que não é só uma descarga, uma compensação. Então, tem essa diferença, né, que é fundamental, a gente vai falar dela muito melhor no curso do Fundamental Spinoza, é que a gente vai trazer essa diferença entre alegria ativa, alegria passiva. Então, e tem outros pares conceituais. O Spinoza é muito rico na teoria dos afetos dele. Então, tem alegria, tristeza, desejo, né, como esse afeto primário mais primário. Mas tem outros pares conceituais também. Tem afeto ativo, afeto passivo. Mas tem também os pares hiláritas, que é uma alegria que toma o corpo todo, e titilácio, que é uma alegria corporal parcial. E o correspondente na tristeza, melancolia, uma tristeza que toma o corpo todo, e a dor que é pontual. Tem também o par conceitual, um afeto bom, um afeto ruim, que aí depende daquele momento, daquele complexo afetivo vivenciado no momento atual. Então, nesse sentido, diz Spinoza, uma alegria, uma tristeza em si, pensada ou vivenciada isoladamente, ela é sempre ruim. Porém, uma alegria num contexto, uma tristeza, no contexto, ela pode ser boa. Por quê? Exemplo, eu posso estar numa compulsão e só no momento de tristeza é que eu saio daquela compulsão que estava sendo um obstáculo para uma alegria ativa. Isso é interessante, porque isso foi uma dificuldade dos intérpretes da toda Deleuze, né? Achando que a alegria é sempre boa. Agora tem uma alegria que tem quase uma dimensão educativa, como você está falando. Porque, por exemplo, a pessoa que está tendo uma compulsão por drogas, e aí às vezes tem uma tristeza, consequência daquele uso, sei lá, bate de carro, faz alguma coisa que magoa alguém, aquela dor que ele sente por ter feito aquilo pode fazer ele pensar sobre a compulsão, que ele não pode ter um limite para a compulsão. Aí reorganiza o complexo afetivo.